Será que os sonhos, os desejos do meu coração realmente é aquilo que o Senhor quer pra mim? Muitas vezes a gente se encontra nessa questão, né? E eu, até então, ninguém nunca me ensinou sobre o que é sonhar os sonhos de Deus. Mas hoje eu vou falar pra você um pouco sobre isso, então fica por aqui. Existe aquele sonho que a pessoa almeja muito conquistar, ela vê vantagem, vê que vai ser bom pra ela, pra família dela, porém, nesse sonho ela vai precisar fazer coisas ou o próprio sonho é algo que vai contra a palavra de Deus, seja diretamente, seja indiretamente. Também existe aquele sonho que Deus nos dá, aquele sonho que o Senhor nos revela através de visão, através de sonho, até mesmo através de uma profecia, por exemplo, mas esse tem que ser bem cuidadoso porque precisa ter muito discernimento espiritual para saber se realmente aquela profecia veio de Deus. E existe aquele sonho que é a nossa própria vontade. Como que a gente vai identificar aí? E se o que é da nossa vontade realmente é da vontade de Deus? Alguns exemplos bíblicos para ficar um pouco mais claro aqui para nós, do sonho que vai contra a palavra de Deus, por exemplo. Os israelitas, na época do deserto, você deve se lembrar bem dessa história. O Senhor supriu, o Senhor mandou maná do céu, o Senhor levantou coluna de fogo, mandou a nuvem para cobrir, mas em algum momento essas pessoas murmuraram. Essas pessoas que estavam lá, os israelitas, almejavam e desejavam comer a comida, as iguarias que eles tinham acesso lá no Egito. Ou seja, não é algo diretamente ali relacionado a uma palavra explícita do Senhor, que era proibido comer aqueles alimentos do Egito. Não, mas o Senhor tinha feito uma promessa para eles sobre uma terra que emana leite e mel, a terra que o Senhor daria a eles, né, deu a eles, mas eles quiseram regredir, eles não ouviram aquilo que o Senhor deu, né, aquilo que o Senhor prometeu, mas começaram a almejar coisas que ficaram no passado e, de certa forma, isso ia contra aquilo que o Senhor havia prometido e estabelecido nesse processo que eles estavam vivendo. Também podemos tomar como exemplo a vida de José, que sonhou literalmente um sonho de Deus. A Bíblia não deixa explícito se foi uma visão em um sonho, mas o Senhor literalmente deu um sonho a ele, um sonho profético que depois de uma longa trajetória, ele de fato realizou esse sonho na vida de José. E também podemos considerar o exemplo de Ana. Quem não se lembra a história de Ana? Uma mulher que sonhava com a maternidade. Você não vai ver na Bíblia escrito que o Senhor prometeu, que alguém profetizou algo na vida dela, que ela teve uma visão, que ela teve uma revelação do Senhor em relação a esse desejo, porque era algo íntimo dela. No coração dela havia esse desejo. Até o marido dela, né, disse: olha, eu não sou melhor para você do que muitos filhos, 10 filhos, não sei quantos filhos, não sou eu melhor para você do que todos esses filhos? Ela tinha uma vida boa. Ela tinha uma vida boa, ela tinha uma vida confortável, tinha um marido que a amava, mas ela tinha um desejo, algo íntimo do seu coração. Não era um sonho que ia contra a palavra do Senhor, afinal a maternidade é algo que o Senhor deu para as mulheres. Mas era algo que ela desejava, e qual foi o segredo dela? Aquele segredo que não é segredo para ninguém, ela orou. Eu tinha o sonho de me casar, por exemplo, mas eu estava num relacionamento que, apesar de estar com uma boa pessoa, uma pessoa temente a Deus e tudo mais, não era a pessoa que ia viver os sonhos que eu tinha para minha própria vida, não estava compatível. Inclusive, esse é um assunto muito interessante para se falar, que é do julgo desigual, que às vezes a gente entende que é só relacionado a crenças e religião e não é exatamente isso. Mas é um papo para um outro vídeo esse assunto. Porém, ao estar ali, eu almejava coisas para minha vida, meu crescimento material, profissional, coisas que com aquela pessoa que eu estava possivelmente eu não iria viver e eu tinha que me diminuir para caber em um sonho que fosse ser compatível com aquela pessoa. Então eu comecei a orar ao Senhor, pedindo para o Senhor me revelar, me mostrar, tirar do meu caminho. E só que até eu chegar a fazer essa oração, né, antes eu falava assim: Senhor, eu quero que dê certo. Senhor, abençoa. Senhor, prospera. Senhor, que seja abençoado esse relacionamento. Prepara o casamento, isso e aquilo. Mas nunca acontecia. Por quê? Porque eu estava fazendo a oração errada. Isso já vem um ponto aqui de aprendizado para nós. Nós precisamos saber orar. Precisamos saber pedir ao Senhor. Inclusive, a Bíblia fala muito bem sobre isso, que é: nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então, não adianta a gente pedir algo ao Senhor que nós queremos, sem entregar esse algo nas mãos dele, no sentido de questionar e perguntar se é o que ele quer para nossa vida. O resultado dessa história, depois do meu tempo de oração, os longos anos de oração, digamos assim, de tempos, é que o Senhor me revelou, o Senhor foi me mostrando, não através de algo mirabolante, profecias e etc. Não, mas no dia a dia eu fui percebendo que não era para mim aquela pessoa. Mas como a gente é teimoso, né, às vezes a gente acaba insistindo em algo que não é para ser para nós. Mas pela misericórdia de Deus, depois de muito tempo eu entendi que não era para mim, terminei esse relacionamento e depois de um tempo, o Senhor preparou uma pessoa que hoje é meu marido. Estou muito feliz por ter conquistado esse sonho, que era algo que não ia contra a palavra do Senhor, mas que o Senhor realizou na minha vida, como também na vida do meu esposo, que almejava muito constituir uma família. Então, o ponto-chave para saber se o desejo que está no seu coração, se o sonho, se aquilo que você almeja é de Deus, é a oração.
Não tem outra forma se não for pela oração. Até mesmo se você receber uma profecia de alguém, você precisa ter discernimento, precisa orar ao Senhor, precisa entender se o que você sentiu no seu coração foi uma empolgação humana ali, ou se realmente foi o Espírito Santo ministrando no seu coração. E isso é algo que é desenvolvido ao longo do tempo, porque é o relacionamento que nós temos com o Senhor. Quando nós oramos e temos uma vida com o Senhor se revela a nós. E Ele vai confirmando, como diz a sua palavra, o Senhor confirma os passos do homem bom. Então não necessariamente fique esperando um sinal mirabolante, querendo que alguém profetize na tua vida para tu saber se é esse o emprego que você deve entrar, se é essa empresa, se é aquele país que você deve ir, fazer aquele intercâmbio ou não fazer. Não fique esperando revelações de terceiros. Você tem acesso ao Pai, você pode falar diretamente com Ele e Ele revelar para você qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para sua vida. E uma outra coisa muito importante para nós entendermos é que a Bíblia nos diz também que o nosso pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele conhece a voz das suas ovelhas e das suas ovelhas é conhecido. Nós somos conhecidos do Senhor. Se você tem uma vida de oração, uma vida dedicada ao Senhor, que compreende a sua palavra, que está ali buscando ler e ter essa vida de intimidade com Ele, você é conhecido dele. E quando nós temos essa proximidade do Senhor, Ele ministra os sonhos na nossa vida, Ele ministra os sonhos que Ele tem para nós no nosso próprio coração. Como também Ele confirma aquilo que é o desejo do seu coração fazer. Uma oração que eu tenho aprendido e praticado em todas as minhas orações e sugiro para você também é pedir para o Senhor te ensinar a orar. Peça para o Espírito Santo te ensinar a orar, te ensinar a pedir, porque isso por si só já vai te fazer ao longo do tempo desenvolver essa maturidade de estar tão próxima do Senhor que você vai ter a certeza no seu coração que esse desejo de fato vem dele. Eu quero abrir aqui um parêntese também, levando em consideração os temperamentos, mas não vou entrar no detalhe aqui, é que existem pessoas que dependendo do temperamento que ela tem na vida dela, ela acaba se recolhendo, se encolhendo, ela quer se diminuir ao máximo e ela acha que isso é a humildade e às vezes Deus tem chamado ela para fazer coisas maiores, coisas diferentes, mas ela fica ali se diminuindo, achando que se ela sonhar algo maior, ela não vai estar sendo humilde, o Senhor não vai estar se agradando dela, que é algo da carne dela, do coração, que não é algo de Deus, quando na verdade às vezes pode não ser. Então tome cuidado com isso. Também não quero dizer que todo mundo vai fazer coisas mirabolantes aqui, todo mundo vai ser grande, todo mundo vai ser um pregador conhecido, vai ser o CEO da empresa mais famosa do mundo. Quando eu falo de sonhar grande, é sonhar grande dentro da realidade que você tem. Não tenha medo de sonhar. Entenda que o Senhor nos chama sim para viver uma vida primeiramente santa, irrepreensível, agradável a Ele, e Ele quer que nós ocupemos o lugar deles na sociedade para falarmos do amor dEle, para influenciarmos de uma forma positiva. Então, se você tem um sonho grande no seu coração, não ache que só por ele ser grande é algo que não é do Senhor. Ore, peça discernimento a Deus, e se você tem essa intimidade, essa proximidade dele, com certeza você vai entender que é ele te chamando, ou entender que talvez essa não é a vontade dele para sua vida, mas tudo é pela oração. E eu quero concluir esse vídeo dizendo para você, não tenha medo de sonhar. Sonhe grande, sonhe alto, entendendo a sua realidade, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, no seu cotidiano, é no ordinário que o Senhor quer te usar. E assim como Ana, que teve um sonho que ninguém prometeu a ela, que não foi revelação do Senhor, Deus se fez valer através do sonho de Ana. Assim como Deus fez na vida dela, Ele pode fazer também através da sua vida, usando o seu sonho para a glória dele. Nós sabemos que Ana gerou a Samuel, e Samuel foi um profeta importante, que ungiu o rei Davi, e que posteriormente, através de Davi, o Senhor levantou uma linhagem de um reino que nunca terá fim, que foi o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ao qual nós estamos esperando. Então sonhe grande e entregue os seus sonhos ao Senhor e ore, pedindo discernimento a Ele, porque Ele é a pessoa que você precisa para compreender o que é ou não da vontade dele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like e comenta aqui para mim também qual é o sonho que o Senhor tem dado na sua vida e que você vai pedir discernimento para ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like e comenta aqui para mim também qual é o sonho que o Senhor tem dado na sua vida e que você vai pedir discernimento para ele. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!